muda, gira, se transforma, evolui, pensa. Time Thinkers Podcast. Junte-se a nós. Viaje no tempo. Olá, bem-vindo todos e todas a mais um episódio do Time Thinkers. E hoje é um dia muito especial, porque eu diria que é o primeiro Meta Time Thinkers, porque a gente vai usar uma nova tecnologia aqui no nosso podcast, Ferreirinha. Muito E bom. realmente aqui é andando, aprendendo, fazendo tudo novo ao mesmo tempo. E o dia especial exigia uma companhia especial. Então aqui eu estou hoje com minha amiga Larissa Vinagre, né, uma arquiteta muito próxima a gente, que tem um talento incrível, que vai falar um pouco hoje do luxo na arquitetura. Eu estou aqui com minha amiga Sony Cassiano, né, que também tem modificado o mercado aqui da oferta de móveis planejados e o próprio conceito de luxo dentro dessa indústria. E o convidado mais especial de todos, o mestre do luxo, eu posso chamar assim, meu amigo Carlos Ferreirinha, né, dizer que é uma honra lhe receber aqui em João Pessoa, lhe receber no nosso podcast que está aqui voltando às atividades depois do período pandêmico, e a gente já começar com a figura da sua envergadura. E não poderia estar sozinho aqui sem o meu companheiro Cláudio Quila, que aí é que vem o Meta Time Thinkers, olha ele aí, fazendo o podcast, né, direto de sua caverna em Campina Grande. Tudo bem, Cláudio? Meta presença no meta episódio para multiversos. É isso aí, vamos lá. Pois, meu amigo, hoje o tema é sensacional, é a indústria do luxo. E aí eu queria começar com o mestre do luxo, me permitam, né? Porque a gente precisa entender o que é luxo, Ferreirinha. Vamos partir daí, uma questão bem conceitual. Eu sei que você tem uma obra fantástica, depois a gente vai falar dela, mas eu acho que muita gente tem dificuldade de entender o que é o luxo. Aí fala da forma prática ou da forma mais conceitual possível? Da Prática, forma né? que você quiser. E, por favor, se apresente, que aqui no podcast a gente deixa todo mundo se falar, fica à vontade. Você já me apresentou aí, eu sou coadjuvante aqui diante dessas celebridades aqui, a Sony, a Larissa, que são incríveis aqui, com trabalhos muito singulares. É um prazer estar aqui. Eu adoro o nome, Time Thinkers tem tudo a ver com aquilo que eu acredito, não a perda do tempo e pensadores inquietos e que se provocam o tempo inteiro, gosto bastante disso. O luxo é o estado da arte e da excelência, produtos e serviços que alcançam o patamar do extraordinário, que alcançam o patamar da excepcionalidade. E essa é uma das razões que poucas empresas conseguem alcançar esse patamar, porque o mundo é feito de volume, o mundo é feito de produtos e serviços para massa. E as pessoas têm que entender que são muitas as operações, estão muito felizes com isso. A atividade do luxo é uma atividade de nicho, é uma atividade de excepcionalidade, de excelência, do patamar máximo desse estado da arte, do bem feito, do bem estruturado, do bem fabricado, do bem idealizado. E, evidentemente, que aqui sempre reduz a possibilidade de penetração mercadológica, né? Isso não é massa, isso é, evidentemente, para um volume sempre menor de consumidores. Então, o luxo, a frase que eu costumo usar de forma mais clara, que é o estado da arte, da excelência, da excepcionalidade, a partir daí já não tem mais aonde chegar. Essa já parece ser uma frase bem especial, né? Ferreirinha. Eu queria pegar dessa definição, André, porque, como toda definição brilhante, ela é sucinta e simples, né? Estado de arte da excelência. Num país assim com tanta diferença social, Carlos, há a tendência da gente denegrir o luxo, né? Como uma categoria prejudicial. Quando você coloca isso como estado de arte da excelência, você eleva o patamar da prestação de serviço dessa natureza para um grau de absoluta positividade, né? É difícil, diferente trabalhar a cultura do luxo em lugares, de geografias diferentes? Olha, talvez uma das... e aqui não tem a ver com o luxo, né? Você trouxe pontos aí muito importantes e que demandam reflexões até muito mais abertas. Primeiro que eu não acredito que em gestão existe certo e errado. O que existe são momentos que você vai ali tomando decisões e entendendo. A necessidade de traduzir regionalidade, o local, aonde você está, isso não tem a ver com luxo, isso tem a ver com todo mundo.
Nós temos, qualquer seja o segmento, qualquer tipo de atividade, precisa entender o entorno, precisa decifrar os códigos locais, precisa respeitar a regionalidade. Quando se fala no luxo, é exatamente a mesma coisa. Agora, se nós olharmos para uma definição do luxo enquanto um conceito superlativo aí da excelência, não dá para comparar a nossa história de Brasil com a história da França, né? A França é o país que somente a França já ultrapassa quase 2.000 anos, né? Não dá para considerar uma comparação da França com o Brasil, não dá para considerar a maestria da artesania italiana no design, não dá para comparar a excelência tecnológica da Alemanha, não dá para comparar esse conceito do bem viver que tem a ver com monarquias, que tem a ver com a cultura francesa muito forte, com a cultura brasileira. Nós somos um país absolutamente muito mais jovem nesse sentido e um país que veio de uma cultura exploratória, né? Não de uma cultura desenvolvista, que é totalmente diferente do que aconteceu na Europa. Então, olhando dessa forma, eu sempre gosto de dizer o seguinte: nós precisamos entender que quando nós olhamos para a atividade do luxo, se eu olhar para o conceito do luxo enquanto atividade econômica, o luxo mais a moda, porque são complementares na França, ela representa o quarto PIB francês. O quarto PIB francês. Se nós olharmos para essa forma, a gente vai entender que o luxo na Itália, quando aí complementado com o design de uma forma mais ampla, representa o terceiro PIB da Itália. Então a gente precisa perceber que todas as vezes que você tem, nós temos que ser profissionais e indivíduos de uma forma geral, que nós queremos que favorecimento ao mercado. Todas as vezes que existe uma empresa na atividade do luxo, ela está empregando, ela está emitindo seus deveres sociais, ela está reduzindo taxas de desemprego, só que ela tem um elemento a mais, né? Ela capacita essa mão de obra a um patamar de diferenciação enquanto profissional, nas suas habilidades, nas suas características, que o prepara para uma série de outros segmentos de atividades. Então, a atividade do luxo, ela tem também com ela essa responsabilidade, ou quase esse valor intrínseco, de elevar o padrão daquela mão de obra. Eleva o padrão. E eu vou ser de uma forma muito pragmática, né? Porque nós temos uma pseudo-percepção que falar de luxo é só falar de avião, ou da Ferrari, ou dos helicópteros. Não, eu costumo dizer o seguinte: se eu chego aqui em João Pessoa, né, vamos falar onde nós estamos, se eu olho aqui para a relação do Nordeste e Paraíba e eu decido, enquanto investidor, por exemplo, abrir um hotel aqui em João Pessoa, no patamar absolutamente elevado, que seja aquele patamar dos 5 estrelas, dos 6 estrelas, quem trabalhar nesse hotel arrumando a cama vai ser treinada de forma diferente, vai ser capacitada de forma diferente. Aquele profissional, Perfeito. que é o profissional, que é o arrumador do quarto, né? Ele vai ter ali a chance de se desenvolver num patamar de qualificação que o qualifica para qualquer outro segmento e atividade. Eu queria pegar essa deixa, Ferreirinha. A gente pode dizer, então, que o conceito de luxo e a qualidade de excelência que está ligada a esse conceito é contagioso? Ah, muito contagioso. Na verdade, eu vou desconstruir isso que você falou, porque pelo que eu entendi da sua argumentação, você estava levando para uma ideia de que, mesmo que ele saia do hotel, que era o exemplo que você estava dando, exatamente. aquela preocupação dele de elevar a experiência do outro não retorna mais. Olha, você usou, você vê, né? Só isso daí já é assunto suficiente para a gente passar aqui uma semana conversando. Mas eu não tô com pressa, não. Não sei se Cláudio tem que dançar forró lá em Campinas. Não, porque você trouxe 2 pontos. Temos tempo até o São João. Adorei. Depois de 3 anos, né, a gente tem todo o tempo possível e imaginável, né? O prefeito queria fazer 60 dias, mas a gente para eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, né? Olha, você trouxe alguns pontos aí que eu vejo que é importante. Primeiro deles, eu vou desconstruir a questão do luxo e vou dizer o seguinte: todos nós, não importa em que posição social nós estamos, nós somos educados pelo belo, nós somos educados por aquilo que nos leva a um patamar diferente. Ninguém veio nessa vida com vontade de ficar descendo o degrau de escada. Não importa em qual posição social você está, você quer subir degraus, né? As pessoas mais simples na pirâmide social, aquelas que vieram de estruturas sociais muito difíceis, elas já pensam que para os seus filhos elas querem algo diferente, legal. Elas já querem ter escolas diferentes, elas já querem educar. Nós somos educados em subir degraus. Então, o primeiro ponto é que essa educação
do belo, do diferenciado, do algo mais especial, acontece em qualquer segmento, em qualquer atividade, em qualquer momento que nós estamos, em qualquer pirâmide social. O segundo ponto que você traz aí, que eu vejo que é muito importante, é o seguinte: vamos voltar lá para esse profissional que está arrumando quartos de hotel. Ali vai acontecer 2 movimentos. O primeiro deles é ele, enquanto profissional, que vai ter as suas habilidades, as suas competências, as suas técnicas desenvolvidas em outro patamar, que o qualifica para trabalhar em outros tipos de atividades, em outros tipos de projetos, de serviços, etc. Só que tem um outro ponto. O ponto que eu chamo, que é esse profissional, que ele passa a ter a vivência, a convivência do algo diferenciado. Ele começa a ser educado a perceber que o banheiro pode ser limpo de uma outra forma, a cama pode ser educada de uma outra forma. Ah, não, mas ele não tem a mesma cama no quarto dele, gente. Isso é muito míope, né? De achar que o indivíduo tem que ter a mesma cama que está no quarto do hotel. Mas quando ele sair dali e entrar na padaria, ele já vai querer que aquela padaria esteja arrumada de uma outra forma, que esteja com um cheirinho de limpeza diferente. E aí ele começa a ter escolhas. Ele olha para aquele açougue de um lado, o açougue do outro, fala, pô, mas sabe o quê? Aquele açougue ali está mais arrumadinho. Porque o olhar começa a ser educado e você começa a ter escolhas de falar, pô, peraí, dá para ter um cheiro diferente, uma arrumação diferente, uma percepção diferente das coisas. E essa é uma das razões que a gente tem que sempre perceber que falar de luxo é um ponto, mas falar da educação que isso dá é só a gente observar numa série de produtos populares e ambientes de serviços populares que nos últimos anos passaram a elevar os seus padrões, né? Passaram a elevar os seus padrões, porque o indivíduo começa a ter escolhas, né? E ele passa a escolher aquilo que deixa ele mais à vontade. É isso. E uma coisa que eu sempre tive, assim, uma curiosidade extrema, é que quando a gente falava de luxo, e você falou esse termo aqui, eu vou pegar o gancho, a gente tinha uma ideia de singularidade, de exclusividade. E a grande questão é que quando a gente fala de indústria do luxo, você tem que produzir, de certa forma, massificada, algo que é singular. E como é que se resolve esse aparente paradoxo? Ele é um aparente paradoxo, exatamente isso. O primeiro ponto é que singularidade e exclusividade são valores intrínsecos ao luxo e que precisam ser absolutamente respeitados. Agora, nós precisamos entender o que é valor percebido de exclusividade e singularidade e o que é negócio do luxo. Então, o negócio do luxo precisa, como qualquer tipo de atividade numa cultura capitalista que nós vemos, precisa crescer, expandir, faturar, lucrar, dar mais resultados para acionista, ficar feliz, abrir os olhos, investidores ficarem animados. Então, paradoxalmente, quase uma dicotomia, eu diria que aquilo que tira o sono, que faz verdadeiramente as marcas de luxo terem insônia, é que elas precisam trabalhar a equação o tempo inteiro assim. Como é que eu vendo mais? Como é que eu faturo? Como é que eu cresço mais? Como é que eu faço isso tudo? Mas eu preciso me manter exclusivo. Percepção de exclusividade. Então, nos últimos anos, eu tenho dito que percepção de exclusividade ele é muito mais um estímulo que você gera no outro a perceber que ele está acessando marcas e produtos e serviços que seguem sendo exclusivos. Agora, qualquer produto e serviço do luxo que nos últimos anos tenha aumentado essa penetração mercadológica, isso não quer dizer que ele se tornou popular. Popularização é briga de preço. As marcas de luxo têm, pela influência da gestão do luxo, elas têm democratizado o seu acesso. Então, elas têm aumentado essa janela de oportunidade. Mas não estão abaixando o preço, não. É você comprar aquele produto naquele preço em outros pontos de venda, outros tipos de acesso. Ô Ferreirinha, esse negócio de metaverso é interessante, viu, André? Eu já aprendi aqui a olhar para você, na hora que eu falo. Já aprendi a olhar a Ferreirinha aqui. Muito bom! É sensacional. Isso é sensacional. Você tirou nota 10, viu? Você olhou para mim mesmo. Adorei. Eu olhei, e eu tô olhando para você. Nós estamos olhando aqui um para o outro. É verdade. Eu não queria deixar de ver as nossas companheiras, mas também não queria perder essa deixa. Você fala sobre esse movimento aqui, e esse movimento eu imagino que tenha sido muito auxiliado ao longo dos últimos 10, mas intensificado ao longo dos 5 anos, pela possibilidade de conhecimento de mercado e de pessoas que o movimento de plataformas digitais tem permitido, né?
Porque se você fala que é exclusividade e é singularidade, significa que quanto mais você conhece o seu público consumidor, mais você aproxima essa singularidade daquele ponto em que a emoção supera a razão dele. Acho que é um ponto importante para você. Quanto essas plataformas digitais têm ajudado a vocês nessa jornada do luxo? Olha, assim, eu tenho um perfil profissional muito pragmático e eu trabalho com luxo numa visão muito estruturada profissional. Eu não tenho esse perfil de colocar o luxo, mesmo sendo um especialista do tema, eu não encastelo o luxo, eu não boto o luxo num patamar, como se fosse num altar de adoração e etc. É uma atividade profissional. Então, você trouxe aí alguns pontos que eu vejo que são importantes. Primeiro deles, se você construiu aí uma reflexão, que é uma frase muito importante, inclusive, que eu tenho como base de definição da minha essência profissional. Eu digo que a tomada de decisão do consumo do luxo acontece quando a emoção ultrapassa a razão. Isso é um estímulo de vontade. Eu fiz meu dever de casa. Você fez o dever de casa. Esse é o estímulo da desejabilidade, né? Esse é o estímulo porque não pode ser racional, não faz sentido nenhum. Então, esse é um ponto importante. Depois, quando você traz a questão das redes sociais e da internet ou das tramas digitais como um todo, olha como é que esse ponto, como é que as marcas de luxo, de uma forma geral, ainda precisam desenvolver muito competências e possibilidades de diálogos nessa área. Inclusive, a atividade do luxo é uma das atividades que tomou mais tempo e mais letárgicas. Tem muitas marcas fazendo movimentos maravilhosos, mas enquanto atividade ela ainda tem ela está um pouco atrasada em relação ao digital, por uma questão muito clara, que é o que você trouxe como pergunta, na verdade é um desafio. A internet, as redes sociais, as projeções das tramas digitais, ela é quase um paradoxo à essência do luxo. O luxo é pautado, vamos falar aqui do que o André trouxe, o luxo é pautado numa matriz, pautada na singularidade, na unicidade, e essas marcas meio que determinavam, eu vou te dizer quando é que você pode falar comigo, eu vou te dizer quando é que você pode comprar o que eu quero te vender, eu vou te botar numa fila. Eu distribuo a senha, né? Eu distribuo a senha. A internet é absolutamente o contrário. A internet tem a ver com todos, tem a ver com urgência, tem a ver que eu quero agora. Você não dá para você entrar numa briga de internet, marcas de luxo, e falar, olha, entra aqui, fica numa fila, daqui a 7 meses eu te entrego aquilo que você comprou na internet. Não faz sentido. A internet foi feita para o momento, para o instantâneo. Então, dessa forma, o mundo das redes sociais e as tramas digitais trouxeram muitos desafios para as marcas de luxo, de uma adequação, não de uma adequação de modelos de negócio, mas de uma adequação da própria essência do negócio, que precisa ter uma outra configuração e uma outra ressignificação. Só que, ao mesmo tempo, a internet é capaz de levar esse universo dessas marcas a lugares e a níveis e a penetrações das camadas sociais que jamais qualquer operação consegue fazer. Eu acho que o mais importante, tem um termo em inglês que é um termo super bobo e não tem nada super importante, mas não tem a ver por ser o inglês, que se chama layers. Essas camadas, elas são fundamentais. A internet tem uma penetração em camadas que jamais nós conseguimos fazer. Jamais nós vamos conseguir fazer. Olha aí o fenômeno que vocês estão fazendo aqui podcast. Não dá para imaginar que o poder de penetração de um podcast como vocês, que é o Time Thinkers, se a gente levar isso para o passado, nenhum anúncio de revista conseguiria fazer isso. Nenhuma revista conseguiu fazer isso. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Então, a internet, as tramas digitais, elas também foram capazes de potencializar a linguagem de marcas que muitas das vezes tem 200 anos, 100 anos, que se fossem depender apenas da cultura tradicional da comunicação, não conseguiriam estar nem a posição que elas estão hoje. Mas isso tem uma contrapartida que eu acho que é absolutamente desejável para a indústria do luxo, né? Ela tornou também a desejabilidade exponencial. Exatamente isso. Porque o cara pode estar na favela com a maior dificuldade do mundo para garantir o almoço de amanhã, mas ele olha aquela marca que ele deseja, aquela bebida que ele queria beber, a roupa que ele queria vestir, e ele de alguma forma idealiza um dia conseguir. Olha, André, você fez um comentário que isso é em qualquer lugar do mundo, vamos falar de Brasil, as favelas brasileiras, já dependendo do arranjo social dessas favelas, onde elas estão, as cidades que elas estão,
o entorno que elas estão, porque existem favelas que estão absolutamente ao lado de centros muito poderosos, né? As favelas brasileiras, algumas delas, são as maiores consumidoras de vodka premium do Brasil. São as maiores consumidoras de alguns destilados. E eu não estou falando aqui do produto popular, não. Eu estou falando que algumas dessas favelas são as maiores consumidoras. Estou falando de marcas de champanhe, marcas de vodka, marcas de uísque elevadíssimos. Eu vou falar para vocês que tem hoje, recentemente, um fenômeno, assim, que é uma marca de gelo colorida. Gelos. Assim, é um empresário extraordinário, que é ele que criou essa coisa do açaí congelado no Brasil, vendeu a empresa super bem e agora criou o gelo. E ele exporta gelo. Se alguém falar para mim um dia assim, Feirinha, isso não é possível fazer. É possível, porra, porque tem alguém exportando gelo. Se tem alguém exportando gelo, a gente é capaz de fazer qualquer coisa nessa face da Terra. O maior consumidor de gelos coloridos no Brasil são as favelas brasileiras. Impressionante. Mas até para deixar você beber um pouquinho, viu, Ferreirinha? Vou mudar o foco aqui para minha amiga Larissa. Larissa, você como arquiteta, né, e Ferreirinha pontuou muito bem, parte do luxo está a essência do belo. Né? Eu me lembro que tinha um autor, Carlos Alberto Bittar, Aquila, que é muito famoso na parte de direito autoral, e ele dizia que a estética era o grande, né, trunfo do futuro do direito autoral. Né? Quer dizer, que a pessoa que sabe originalmente a aproveitar uma oportunidade de demonstrar uma certa estética, a estética vai sempre ser um vetor de interesse. E onde tem interesse, tem potencialidade econômica e aí a coisa acontece. Como é que foi esse fenômeno da indústria do luxo? Como é que você enxerga na arquitetura? Você tem visto esse desejo do luxo nos seus clientes quando vão lá analisar o projeto? Alguém já disse, está muito simples, eu queria uma coisa mais requintada. Ou mais, como é dizer, isso está muito caro, Larissa. André, isso acontece e, na verdade, é assim, eu acho que passando por um pouco do que Ferreirinha falou, o projeto em si, como é que eu vou explicar? O fundamento do luxo, assim, o conceito de luxo, ele depende muito de pessoa para pessoa, né? E claro que ele passa por toda essa questão que vocês falaram, de exclusividade, do belo, da arte de fazer bem feito. Então, a gente tem tudo isso dentro de um projeto. E claro que isso pode ser demonstrado, né, em projeto de diferentes formas para diferentes perfis de clientes. Mas, de uma forma geral, o que a gente considera como luxo? Não só a questão da exclusividade, mas a questão de todos os detalhes. É como se fosse uma alta costura. O que é que uma alta costura ela tem? Ela tem um corte, ela tem uma elegância. Você não precisa estar mostrando. Quando você olha, você já sabe que uma roupa foi bem cortada, que aquilo ali não tem um fio fora do lugar. Então, são esses detalhes que passam essa imagem de luxo, de elegância, de atemporalidade em um projeto. Então, não necessariamente eu preciso ter uma parede toda de ouro. Não é isso, né? É o projeto como um todo. E aí a gente pode fazer isso de diferentes formas, né? Mas eu acredito que é isso, é o olhar, é o detalhe, é o desenho, são os materiais. E isso vai se traduzir de diferentes formas para diferentes perfis de clientes. Perfeito. E aí, Kila, já fez seu projeto arquitetônico no seu apartamento novo? Cenário metamorfose. Estamos começando aqui. Agora, eu queria que a Sônia falasse um pouco agora. A gente já tem um podcast aqui onde a gente explorou essa questão, Sônia, para a Ferreirinha refletir depois sobre isso, mas assim, eu queria trazer a questão de o repertório do luxo século XXI vai muito além do repertório de onde os franceses ou italianos buscaram o luxo. Né? Como é que isso impacta no trabalho de vocês? Bem, são muitos fatores que impactam, mas quando eu trago esse pensamento do luxo para dentro do nosso trabalho, daquilo que a gente faz, o foco principal é só me permita, porque é importante que o pessoal entenda que Sony hoje, né, tem, eu não vou economizar, a loja mais luxuosa de imóveis planejados de uma pessoa.
E aí essa loja tem um dedo, até para as pessoas entenderem o contexto aqui do podcast, tem um dedo de ferreirinha, porque eu que sou, né, acompanho o Grupo Oficina há um bom tempo, eu vi também a mudança de postura do grupo pós a consultoria de ferreirinha, né? Então isso claramente tem o dedo de ferreirinha, mas tem também o dedo de Larissa, que foi convidada para fazer o projeto arquitetônico totalmente inovador e ao mesmo tempo com respeito à arquitetura que já existia, porque já era um imóvel especial, e essa visão tem sido a marca de vocês, né? Vocês têm sido conhecidos tanto no Grupo É Santo quanto no Grupo Oficina como um grupo de inovação, como um grupo, né, de transformação. E tudo isso, para quem não viu, assiste um podcast que temos com Sony e Adeilton, que eles contaram um pouco a história deles, né? Tudo isso partindo de uma pequena marcenaria no quintal de casa. E hoje vocês são, né, disputando com as grandes marcas nacionais o mercado regional, né, e em franca expansão no Nordeste. Isso não é pouca coisa, amigo Sony. Então aí agora volto a pergunta para que o pessoal entenda o contexto do que é que você está fazendo, como é que foi que vocês assimilaram essa questão do luxo aí. Como é que chega o luxo na nossa vida empresarial? O luxo na nossa vida empresarial, ele chega voltando dentro de um contexto, eu diria assim, um eixo principal, que foi aí a grande virada de chave quando começamos essa busca por premiurizar a marca, encontrar caminhos, pensar a inteligência pensar com a cabeça semelhante à cabeça das empresas que atuam nesse universo do segmento do luxo. Entender que você precisa estar muito atento aos detalhes, entender que a busca pela excelência, ela é constante, ela é diária, ela é imediata, ela é hora a hora, ela tem que ser intensa. Isso precisa fazer parte da mentalidade em todos os pontos. Ela precisa ser entregas mais do que verdadeiras, porque as atitudes precisam ser verdadeiras, mas as entregas do produto, a entrega do serviço, precisa estar tudo numa linha muito... Porque tudo passa a ser observado. Essa analogia que Larissa fez a uma alta costura, é sobre isso. É sobre você costurar todas as pontas, é você entender que não precisa mais falar sobre qualidade. Isso não se discute. O patamar é outro. O patamar está acima. Você precisa ter o quanto você pensa diariamente sobre o que a tua marca representa naquele tempo. É você se manter atemporal, é você conseguir se manter desejável diante de cenários tão complexos, é você conseguir se manter respeitável e correto em todas as esferas, com fornecedor, com consumidor, com colaborador. Então, a dinâmica da inteligência de todos esses negócios do luxo, que Ferreirinha já falou aqui, é tudo muito complexo, mas nós temos muito o que aprender com essa indústria, com essa inteligência. É uma busca, assim, chega a ser quase um vício. Quando você alcança um patamar, você não consegue mais retroceder. Você realmente tem que... Quando isso entra no DNA e vira uma missão, né? Porque você não se permite mais menos. Isso. E isso não tem a ver com valor, não tem a ver com monetário. Não é questão de preço, não é esse o ponto. Mas é a questão de chegar nesse estado da arte. Uma busca por perfeição, né? É isso mesmo. É uma busca por perfeição. É você não aceitar menos do que o que pode ser feito. Menos do que o excelente. Mas, Sony, parece que isso vira mesmo, para quem começa a trabalhar na área, vira uma missão. O sujeito incorpora aquilo como uma missão de vida.
elementos que não eram tratados como sendo fundamentais ao processo, eles passam a ser. Você começa a entender que é além de um espaço organizado, trazendo para o meu contexto, né? É muito além de um espaço organizado. É a forma como eu recebo, é a forma como a minha equipe recebe, é a forma com que a população percebe a minha marca, o entorno, que impacto eu gero naquele entorno. Você começa a se cobrar e entender que a empresa ela é um organismo tão vivo e o que ela faz tem impacto em tantas pessoas que você precisa se policiar o tempo todo. E ser referência, assim, quando você entra nesse mercado mais premium, você passa a ser, os olhares passam a ser direcionados para você. Então, você passa a ser exemplo. Esse exemplo que Ferreirinha traz do hotel, eu ainda iria mais. Não toca apenas as pessoas que trabalham naquela operação, o quanto elas crescem, o quanto elas melhoram, mas o entorno, isso vai contagiando. Isso aí. Isso vai contagiando. Outro ponto importante, que foi uma virada de chave, assim, grande, foi quando nós passamos a entender que, muitas vezes, o pensamento limitante em olhar como exemplo apenas a concorrência. Não é, o indivíduo, né, o mercado ele é amplo, ele é gigante, as experiências que o consumidor tem são com diversas marcas, são com diversos segmentos. Então, quem doutrina o consumidor é o próprio mercado. Então, eu preciso elevar o meu patamar de atendimento porque foi elevado na padaria da esquina, foi elevado num posto de gasolina. Então, isso vira um ciclo, uma engrenagem muito grande, são muitos elementos que precisam ser observados e os impactos, eles também são gerados em muitas esferas. Perfeito, Sam, perfeito. E eu agora vou perguntar aqui a você, Ferreirinha. Minha mãe teria muito orgulho de mim se eu tivesse ouvido os conselhos dela. Infelizmente, eu não dei essa alegria para ela. Mas você, que foi o consultor dessa transformação, tem orgulho do que gerou? Imagina. Muito mais. Primeiro que você só consegue florescer e só consegue ter uma boa colheita se a terra estiver bem preparada, né? Eles são inquietos, eles se desafiam, se provocam. Isso é realmente muito importante. Tem alguns elementos que são singulares, assim. Sônia de Hilton e todo o projeto da oficina, eles nunca tiveram uma conversa comigo ao longo desses 6 anos dizendo que eles queriam ser a referência mundial, a referência brasileira, o que eles gostariam de se tornar os maiores do Brasil. Desde o meu início de relacionamento e conversa, né, ao longo desses 6 anos, em diversos momentos aí de projetos e reflexões, eles sempre deixaram claro o quanto eles queriam fazer a diferença na Paraíba, em João Pessoa, no Nordeste brasileiro. E isso me lembra uma frase clássica de Tolstói, onde ele dizia: se você quer ser universal, comece a pintar a sua aldeia. E a preocupação deles era pintar a aldeia deles daqui, de fazer diferente. E hoje eu afirmo para vocês aqui, afirmo com muita segurança e com muita confiança, e depois de muitos anos, né, são quase 30 anos da minha vida dedicados à inteligência do luxo, 21 anos com a minha empresa. Você trabalhou na Louis Vuitton também, não foi isso? Fui executivo da Vuitton há alguns bons anos. Eu não posso mais incorrer de pelo menos deliberadamente ser ingênuo de fazer colocações levianas ou bobas, né? Acho que tem aí um legado e uma credibilidade minha que eu já não posso mais brincar com isso, né? Lá no início talvez você seja um pouco mais aventureiro. Eu afirmo para vocês, e afirmo aqui nesse podcast no Time Thinkers, afirmo categoricamente que a Casa Oficina, esse projeto idealizado, sonhado, desejado por esse casal, Sônia de Hilton, com essa história aí desses 24 anos, e o projeto desenhado, estruturado pela Larissa, posiciona a Casa Oficina hoje como, eu diria, o espaço mais surpreendente
nesse segmento, nessa atividade, na América Latina, no Brasil. Não é apenas a principal referência da Paraíba, do Nordeste. Não, não, não. Não tem nada parecido em São Paulo, não tem nada parecido na Cidade do México, não tem nada parecido em Buenos Aires. A Casa Oficina, eu desafio a todos a verdadeiramente se permitirem a reconhecer uma excepcionalidade de um projeto desenhado localmente, regionalmente, com elementos regionais, respeitando história e tradição, como é o fato que você falou da arquiteta Larissa, que respeitou aquela casa, o respeito com aquela família que era dona daquela casa, os cuidados, Sônia Deito, o tempo inteiro, de não transformar aquilo, e eu vou falar isso de forma muito, muito peculiar, mas ela é muito importante. Eles não tinham e não tiveram e não fizeram um projeto paulista na Paraíba. Eles fizeram um projeto paraibano. Não importamos a Oscar Me Freire. permita, eu acho que isso é um valor que está na base das casas de luxo no mundo inteiro, esse respeito Exatamente pelas características originais da sustentabilidade ao Exatamente projeto, eu estou isso. enganado. Não, não, pelo contrário, né? Nós temos que... Esse ponto, olha, esse ponto que você trouxe é fundamental, assim, as marcas de luxo, elas têm como a sua grande maestria, a grande maior parte delas, né? A grande maior parte delas, pelo menos aquelas que são as referências mundiais, elas foram capazes de respeitar as suas histórias, as suas essências, da onde elas vieram, né? Vou fazer aqui 2 exemplos muito claros, assim. Bottega Veneta, que é uma marca italiana muito importante, que tem um domínio da trama do couro. Alguns anos atrás, quando ela percebeu que essa mão de obra começa a ficar muito escassa, que essa mão de obra do artesão que trama o couro, que os produtos da Bottega ainda são feitos manualmente, ela abriu uma escola. Ela abriu uma escola em Florença para conseguir ela assumir essa responsabilidade da perpetuação. E há muitos anos atrás... Eu ia colocar isso como próxima pergunta. E há muitos anos atrás, eu diria que pelo menos há uns 14 anos atrás, talvez, o presidente do grupo Kering, que hoje se chama Kering, mas se chamava Grupo Gucci, que é o François Pinault, que é uma das principais famílias francesas e o dono da Fnac. E Pinault, numa conferência internacional que eu estava presente, um jornalista perguntou para ele assim, senhor Pinault, e aqui eu estou fazendo apenas repetindo uma transcrição do que foi, não estou criando absolutamente nada do que foi falado. O jornalista perguntou, senhor Pinault, qual a sua ideia de sustentabilidade? Como é que você acha que o seu grupo, o Grupo Gucci, na época, 14 anos atrás, ele vai demonstrar essa responsabilidade social, ele vai demonstrar esse princípio de sustentabilidade? A resposta dele é uma resposta que ecoa em mim até hoje, quando ele disse, enquanto eu tomar a decisão e permitir que uma marca como Boucheron, que é uma marca de joias francesa do grupo Kering, enquanto eu permitir que uma joia do Boucheron continue sendo lapidada durante 7, 8 meses por um artesão, e eu estou mantendo essa estrutura de artesãos e não estou botando máquina para fazer isso, eu estou sendo sócio responsável e sustentável porque eu estou dando uma perpetuação a um trabalho que é feito por um artesão, por um indivíduo, e que eu não consigo simplesmente interromper isso. Isso é brilhante, isso é magnânime, do respeito àquilo que é feito, né? Sustentável. Existe um conceito da sustentabilidade que é muito importante quando ele diz, para que você cresça, você deveria entender que você não precisa matar o pequeno. O conceito da sustentabilidade, um dos conceitos mais importantes, diz isso, né? Você precisa crescer sustentavelmente, mantendo o entorno. Porque quando você destrói um entorno aos pequenos, você não está sendo sustentável. Perfeito. E aí, Larissa? Essa mão de obra de excelência ainda é um obstáculo, um problema, quando você olha para o futuro do segmento? Você sabe o que eu gosto de dizer é o seguinte, esse conceito de mão de obra, e na verdade isso é um problema enorme, né? Porque existe um apagão de mão de obra no mundo e as pessoas dizem que tem muitos problemas com mão de obra para trabalhar no luxo, excelência, etc. Eu gosto de dizer o seguinte, as pessoas não nascem prontas. Então, é uma preguiça, eu acho verdadeiramente preguiçoso, marcas, empresas, profissionais, líderes, gestores que dizem e que reclamam da mão de obra. Treina, investe,
desenvolve pessoas. Monta oficina de escola. Monta oficina de escola. Mas a pessoa não tá entregando. Tá bom, então chame outra pessoa. Mas não tire a responsabilidade sua, né? Esse papo da gente achar, ainda mais num país como o nosso, que tem um apagão de educação, nós temos tantas dificuldades de educação de base, né? Eu tenho irmãs, eu tenho 3 irmãs, minhas 3 irmãs são educadoras, professoras, e cada uma delas numa fase. E é tão interessante que a minha irmã do meio, né, aquele que está ali no ginásio, no colegial, ela diz, o aluno chega para mim mal alfabetizado, não sabe ler, não sabe contar. Aí chega a minha irmã, que é a minha outra irmã que é da faculdade, diz, o aluno chega na faculdade sem conseguir fazer expressões, não consegue nem refletir, não consegue nem criar uma frase de reflexão. Então a gente tem um apagão de base educacional no Brasil que chega a ser quase um déficit enorme. Então não dá para imaginar que as pessoas estão prontas pela excelência. Que porra é essa? Não tem pronto nada. Vai treinar, vai treinar, vai treinar. E eu ainda digo mais. Quando você treinou, você olha para aquilo e fala, agora eu vou começar outra vez. E treina, e treina, e treina, e treina. É isso. É responsabilidade. Isso aí, transformação. É transformação. Mas minha amiga Larissa, diga, e você? Qual foi o seu olhar ao ver o projeto pronto? É de fato um dos seus preferidos? Como é que é? Ele me bota numa sinuca. Olha a sinuca. Olha a sinuca. Né? Mas o que é que eu Vai ficar gravado, Larissa, não tem jeito não. Fala que é referência. É um projeto muito especial e não só assim, por ser esse projeto, é por toda a história que a gente tem juntos. Então, muita gente ontem na inauguração me perguntou, Larissa, como é que foi? De onde é que você arrumou a inspiração? Foi difícil? Como é que foi fazer o projeto? Todo projeto é desafiador, né? Principalmente esse de reposicionar a empresa, né? Porque passou por consultoria de Ferrinha, mas passou por todo o conceito, né, de arquitetura e interiores para que a gente chegasse nesse resultado de várias mãos, vamos dizer assim. E é muito especial porque eu venho participando de toda essa caminhada, assim como você falou, né? Que você também vê essa evolução. Eu vejo essa evolução desde o dia que Sony estava lá na loja conversando comigo, dizendo, tem um curso em São Paulo. Você conhece Ferreirinha? Estou querendo ir no curso. Eu não sei se você sabe dessa história, viu, Ferreirinha? Larissa, vem ver isso aqui. O que você acha? Eu disse, vai ser ótimo, não sei o quê. Quase que eu ia também, não foi? Mas aí acabou que eu não fui. Então, assim, começou assim, ela fez o curso, aí Ferreirinha até contou uma história engraçada sobre isso, né? Isso mesmo. Aí disso já partiu, já veio uma consultoria, e eu assim, como parceira e amiga, né? Tava sempre ali com o cliente e tudo, a gente conversava, e aí Mas isso ajudou, você conhecia muito bem os seus clientes, né? A oficina. Eu acho que isso também, porque é uma coisa que a gente que também conhece um pouco eles, é que o projeto ficou a cara do grupo, mas com essa elevação que a indústria do luxo exige. Então, assim, é como você falou, né, Ferreirinha? É evoluir sem esquecer de onde veio. É isso mesmo. Quer conceito melhor de luxo do que esse, né? Se você manter suas raízes, o que as grandes marcas fazem, né? Eles têm aquilo, mas você conhece bem a raiz. Então, para mim, foi desafiador, mas foi, não vou dizer fácil, porque nunca é fácil, mas assim, foi menos difícil por eu estar junto dessa caminhada ao longo do tempo. Então, eu entendia bem, eu já sabia, muitas vezes, assim, eu queria fazer, como arquiteta mesmo, levar um cliente na loja, então já queria fazer uma coisa diferente, eu já ligava para a Sony, porque eu tinha essa abertura, Sony, eu quero fazer isso, vocês têm? Ela, eu tenho. Tudo que eu perguntava, não, eu tenho, eu consigo, eu fazia, os arquitetos não sabem que vocês vendem isso. Eu sei, porque eu tenho acesso a você. Então, hoje a gente pode dizer que a gente trouxe, assim, de várias formas, não só esse conceito, né, de elevar o nível, mas no sentido do design, no sentido dos detalhes e no sentido de que hoje todos os arquitetos, né, os especificadores, os parceiros, eles conseguem ver, ninguém precisa dizer, né? Então, quando você olha, você identifica. Então, tudo que eles precisarem, eles conseguem ver que a loja entrega, que a loja tem esse produto que está nesse nível. E aliado a isso, né, toda a questão que você falou, assim, de preservar a história, de vir com um projeto em conjunto, mas que isso, a Sony estava até ali brincando, né, conversando, a gente, que é uma característica minha. Eu acho assim, eu não faço um projeto só para mim, porque eu acho bonito. Não. O principal é você, meu cliente. Então,
eu vou escutar a sua história, eu vou tentar entender e nós vamos fazer isso juntos, porque eu preciso entregar algo para você, que você vai viver, que você vai usufruir, que você vai ter sentimento, vai ter sensações ali dentro. Então, o projeto ele passa mais do que apenas o visual, ele tem toda uma psicologia ambiental, se estuda esse tema, né? Quais as sensações, quais as influências que um projeto tem no ser humano. Fala, Cláudio. Cláudio tá doidinho por falar. Porque eu queria pegar essa fala de Larissa para emendar aqui, que Time Thinkers tem que olhar para o futuro, né? Uma das dimensões do tempo para onde a gente precisa olhar para o futuro. Verdade. E aí, Sônia Ferreirinha, para além de Milão, que é o futuro bem próximo, né? Para onde esses valores inspiram a indústria do luxo levam aí nos próximos anos? O que esses valores que sustentam a indústria do luxo podem nos dar de legado nos próximos anos? Olha, Cláudio, mais uma vez assim, a atividade do luxo não é uma atividade que está distante da realidade da economia real, do mercado dos capitais. Os próximos anos, como qualquer outro segmento, os conceitos de economia circular, sustentabilidade, responsabilidade social, inclusão, diversidade, equidade serão temas absolutamente dominantes para todo mundo. E parte disso não é tão simples e tão óbvio para a indústria do luxo, que sempre trabalhou exatamente o conceito do culto ao excesso, ao não necessário. Então, não é tão simples, né? A busca de uma qualidade ou a busca de uma matéria-prima singular, aonde daqui a alguns anos você vai ter que pensar nessa matéria-prima singular, mas com uma capacidade de geração de lixo menor, com uma capacidade de ser mais num conceito circular. Então, os próximos anos serão verdadeiramente de rupturas e transformações para as empresas como um todo, para as marcas como um todo. A indústria de luxo passará por isso, está passando por isso, inclusive, está nesse processo de transformação como uma série de outras empresas. Eu posso falar de empresas populares como a Adidas. Adidas, que é uma das maiores marcas do mundo, até 4 anos atrás, de tudo que a Adidas vendia, tudo, literalmente tudo, né, de roupa, tênis, etc., acessórios, apenas 14% era sustentável. 4 anos depois, tudo que a Adidas está vendendo hoje, no ano de 2022, 78% já é sustentável. Nossa. Isso é uma mudança brutal de uma empresa desse tamanho, é você mudar o curso de um transatlântico. Então, isso serão elementos muito fortes. Agora, olhando exclusivamente para as características do luxo, eu arrisco dizer que os próximos anos serão não um resgate, mas uma redescoberta e uma acentuação do exclusivo. Porque é exatamente esse antídoto que foi trazido já do início aqui pelo André. Os últimos anos foram anos muito, muito, muito pulsantes de globalização, de internacionalização, de massificação, para todos os segmentos, para todas as atividades. O mundo cresceu, né? A Ásia explodiu, a China foi parar com 1 bilhão de pessoas consumindo. O mundo foi preparado para uma festinha de 5 mil pessoas e tem 5 bilhões de pessoas. E teve muitas expansões de mercados, de negócios, empresas que se tornaram globais, internacionais, saindo do nada. Então, o antídoto a isso, e que não é um antídoto para curar, mas para também trazer um pouco mais de calmaria, a edição limitada, é o exclusivo, é o conceito mais exacerbado e talvez mais forte do único, do raro. Esse é um assunto até que eu vou conversar para as próximas semanas com Sônia Deilton, porque eles estão vindo na Casa Oficina com a linha de mobiliário deles, que é a primeira linha deles da história, assinada com um designer brasiliense, que é o Marcelo Bilac, que será apresentado. Esse é um outro ponto, né? Fundamental, né? Esse orgulho paraibano e nordestino pela primeira vez, esse design paraibano aqui sendo exposto em Milão, na capital do design mundial. Então, uma das coisas que eu vou falar com eles vamos ampliar isso, mas ampliar isso com a percepção de que é para poucos. Mas me permita, Ferreirinha, uma sensação que eu tive ao visitar o espaço foi justamente essa, de um luxo nordestino,
vou ser muito sincero, como nordestino falando, sabe, É isso Cláudio? mesmo. De entrar num lugar cheio de Se referências percebe, nossas, né? mas Você se expressas de identifica. uma forma que eu não tinha visto antes. Uhum. Aquela sala São João, que tem Saiu uma das do obras, caricato, saiu do caricato. entrou no Exatamente meu isso. coração assim, meu de um Deus. jeito que... Aí eu só posso parabenizar a Larissa, parabenizar a Sony, verdade. né? Bilac, que foi também criador Fantástico. do Comobol, né? Do Cobogol. Da Cobogol, tô linha vendo, eu Cobogol. troco. Então, assim, é um projeto muito único. E eu tô falando isso porque tem uma sala São João, Cláudio, lá na oficina, pra ver se você vem visitar. Entendeu? Porque você só Sai quer do saber de São João. porque eu metaverso. Sai da sei. caverna. Sai do É, metaverso. Sai da caverna. Tem São João aqui em João Pessoa também, Cláudio. Vamos para aí também. Mas, gente, deixa eu falar aqui de uma coisa que eu não posso deixar de falar. Ferreirinha, para quem, né, não conhece ou não conhecia, porque a partir de agora já está conhecendo, né? Não é possível. Ele tem uma consultoria que é a MCF, né? Ferreirinha, mesmo. que é uma consultoria que, obviamente, trabalha com o conceito de luxo, mas ele também é autor, né? Autor de uma obra que eu acho uma obra muito peculiar, como não poderia deixar de ser, muito exclusiva, que é O Paladar Não Retrocede. E veja como essa frase resume muito do que a gente conversou hoje aqui. Né? Porque a gente falou o tempo da transformação, de evolução, e a verdade é que tudo isso tem a ver com o conceito que Ferreira colocou, Larissa fortaleceu, Sony relatou de uma forma, com uma vivência muito forte, né, de quem passou por essa jornada, que é a mudança da perspectiva da própria experiência, né, do conceito de experiência. Uhum. No final, a gente está falando aqui de propiciar às pessoas uma nova experiência. Exatamente isso. E é nesse sentido que o paladar não retrocede, quer dizer que depois que você come uma comida É boa, verdade. ninguém aceita a gororoba Ai, não Tem que ser da acha. vizinha. Como é que é isso aí, Ferreirinha? Olha, primeiro assim, obrigado, tá? Sim, só mostrar aqui a obra para o pessoal, né, adquirir todas as plataformas, né, digitais aí, Amazon, etc. Você Exatamente encontra com isso. muita facilidade a obra. E a obra realmente é fantástica, é uma leitura leve, não é algo que você vai ficar se perdendo, né, muito tempo. E também, ao mesmo tempo, eu percebi que assim, você consegue ler até por partes, porque tem os Claro. temas, né? Tem os Exatamente temas, tem isso. as abordagens. Tem umas frases de efeito que eu adoro cotas, então assim, é aquela, sabe, Cláudio, que você lê e fica, peraí, é isso mesmo? É, peraí. Aí fica, Deixa eu Intencional. pensar. pra quem é um Deixa eu time thinker, né, É. tem que pensar, ficar meio impactado. Então a obra é muito boa, Ferreirinha, e Obrigado. parabéns, meu amigo. Você já tinha me presenteado, né, já faz um tempo, antes um pouco da pandemia. Foi antes da pandemia. Louvo, acho que foi um dos últimos eventos, assim, É isso mais ou mesmo. menos. E de Exatamente repente tudo isso. fechou. É Mas só verdade. para deixar mais um dado aqui pro pessoal, porque a conversa é tão boa, a gente vai esquecendo de falar, a indústria do luxo, na pandemia, cresceu. Muito. Cresceu. E Mas muito. fala do seu livro, meu amigo, que eu não A posso pandemia deixar. foi muito favorável para a atividade do luxo e tem que tomar cuidado de como falar isso, mas a pandemia foi muito favorável para a indústria do luxo. Tem uma série de questões aí que favoreceram e criaram essa favorabilidade. Obrigado pelo comentário do livro e fico feliz da forma que você falou que se acha muito fácil. Também eu preciso dizer que não é que se acha muito fácil. Tá? A edição esgotada, então a gente está indo para a quarta impressão. Acabou o livro. E eu dizendo que estava fácil de encontrar. Não, mas colocando só um pouco de firula aqui. O primeiro ponto é que o título do livro, existe uma percepção que eu fui muito assertivo e visionário, colocando essa frase na capa do livro. Na verdade, essa frase é uma frase que eu criei há muitos anos atrás, ela me acompanha há mais de 25 anos, e ela define basicamente aquilo que eu entendo profissionalmente. Eu acredito verdadeiramente que fiz esse comentário já aqui, nós somos educados pelo belo, nós somos educados pelas empresas que através eu costumo dizer o seguinte, e a Sony fez esse comentário, quando as empresas entendem a sua responsabilidade, ela, através das suas marcas, dos seus produtos, dos seus serviços e dos seus colaboradores, eles educam o consumidor. Nós somos educados pelas marcas, pelos colaboradores, por aquele atendimento diferenciado. As nossas expectativas são moldadas a partir daí. E isso em qualquer coisa, não é só no luxo, né? Nós fomos educados, todos nós aqui eu tenho certeza, que todo mundo foi impactado pelo sucrilho Kellogg's quando você era criança. E se alguém trouxesse, se naquele dia o seu pai não podia, ou trazia um genérico, você falava, não, mas eu quero o Kellogg's, né? Você queria aquele tigrezinho lá do Kellogg's. A gente é educado dessa forma. E isso em qualquer estratificação social. Quem anda de transporte público, se tiver a chance de pegar um metrô com um vagão com ar-condicionado, ou um ônibus com ar-condicionado, não vai sentir falta da porra do calor, né? Do bafo gigante, né? Vai gostar do ar-condicionado. Então,
Eu vejo que o que vai mudando é essa dimerização, né? Aonde você está, essa luz vai sendo acesa de forma diferente, né? Conforme você vai se movimentando na sua estrutura social. Perfeito. É um livro que fica aqui a recomendação para todos. E aí, meu amigo Cláudio, o que é que a gente esqueceu de falar? Olha, o que a gente esqueceu de falar precisava de outro podcast. Não, eu tava aqui com umas coisas, eu não ia nem falar, mas vou falar rapidinho. Porque uma coisa que sempre me incomodou nessa história do discurso do luxo era justamente a resistência ao discurso do luxo. Tem gente que tem essa resistência. E eu me lembro daquela obra que a gente aprende, todo mundo acho que em alguma fase da escola viu, daquela poesia concreta, que é o Augusto Campos, eu acho, Augusto de Campos. Augusto Campos, né? Que ele faz a palavra lixo com a palavra luxo. Isso mesmo. E ali tinha várias maneiras de interpretar aquilo ali, mas muita gente interpretava o luxo é o lixo. Não, o lixo é que é o luxo. Né? E aí eu sempre fiquei com aquela de como havia no Brasil um certo discurso de criminalização do luxo, quando na verdade, como o Ferreirinha coloca, isso é humano, né? É uma questão humana. A gente busca isso. E quando a gente olha para o maior fenômeno cultural do Brasil, que é o carnaval, é um luxo. E é um luxo feito pelos pobres. Se você olhar, a grande indústria do carnaval não é que move a indústria, é isso. E talvez aí um dos grandes exemplos, que foi muito bem trazido por vocês, Joãozinho 30 tem esse papel muito forte quando ele transforma a Beija-Flor, uma escola de uma comunidade em Nilópolis, no Rio de Janeiro, totalmente de periférica, onde coloca a Beija-Flor para alcançar um patamar jamais visto antes numa festa popular, que foi exatamente a elevação, quando a Beija-Flor se torna a escola da diferenciação do Rio de Janeiro. Posso fazer um comentário aqui ainda, rapidinho? Não? Pode. Aqui eu vou falar de uma metodologia. Não é uma metodologia, hoje mas é um Meta-Time Thinkers. Meta-Time Thinkers, né? O tempo é diferente, mas... Não, só porque eu lembrei de algo que na verdade não chega a ser uma metodologia, mas é uma linha de reflexão que foi criada por um profissional francês há muitos anos atrás, chamado Diderot, e que acabou se tornando depois essa reflexão do efeito Diderot, que ele passou a estudar isso. E a história é o seguinte: Diderot, que é esse indivíduo, ele ganha ele tem tudo a ver aqui com isso que a gente está falando da casa-oficina, do trabalho da Larissa, essas reflexões do luxo brilhantemente conduzidas por vocês. E eu aqui quero agradecer, porque poucas das vezes eu sou surpreendido com uma condução assim, com muito esmero profissional. Você não sabe o quanto a gente se prepara. Mas é muito bom, percebi. Reuniões longas, não foi aquilo? Percebi. Faz o dever de casa. Fez o dever de casa. Mas Diderot ganha uma cadeira vermelha e ele coloca essa cadeira vermelha no apartamento dele de Paris, essa história é verdadeira. E quando ele olha aquela cadeira vermelha no meio daquela sala, no meio daquele apartamento dele, ele falou: essa cadeira não tem nada a ver com isso, eu vou tirar essa cadeira. Passaram-se os dias, ele não tirava aquela cadeira por uma questão de tempo, de horário, de idas e vindas. E ele começou a perceber que, na verdade, ao invés de ele tirar a cadeira, ele tirava alguma coisa que estava ao lado da cadeira. E quando ele começou a perceber esse movimento, ele passou a estudar a si mesmo. E isso virou depois o efeito Diderot. O final dessa história é que, na verdade, a cadeira iniciou um processo que ele mudou o apartamento dele inteiro. Em função da cadeira. A cadeira gerou a chamado efeito Diderot. E é isso que eu acredito fortemente. É que nós, nesses pequenos movimentos de excelência, de diferenciação, de excepcionalidade, você faz uma mudança de um impacto do seu hábito. Sabe? Da sua expectativa, do seu entorno. Se me permita, dentro dessa linha, eu queria chamar a atenção para um ponto que fez muito sentido nessa nossa jornada, né, nesse nosso caminho de mudança, e que eu particularmente vivi enquanto pessoa e percepção que eu tinha sobre esse universo do luxo, que é muito comum, principalmente assim, nos locais onde a desigualdade social é maior, é quase que uma visão preconceituosa, ou do pensar pouco e questionar, sempre dentro de uma perspectiva muito relacionada a valor, a posse. E o que é
interessante é perceber que o que está por trás, quando você começa a entender e olhar para o luxo e para o mercado de luxo como negócio, você começa a admirar a questão empresarial, a gestão, o compromisso, o respeito à história, o compromisso, a responsabilidade que você tem que ter enquanto negócio dentro de uma sociedade. Então, essa mudança de mentalidade faz com que essa visão preconceituosa ou de olhar apenas para uma questão de valor muda, sabe? Muda muito, porque passa a ser... Você entra numa esfera de admiração da estratégia, da gestão, da competência. E, acima de tudo, da criatividade, da capacidade. Tem uma frase assim, uma palavra que Ferreirinha usa muito e que eu também trouxe isso para... Isso faz parte da minha mentalidade enquanto liderança, enquanto empresária, que assim, quem sou eu no tempo? Quem é a minha empresa no tempo? E isso... é incrível. As empresas de luxo, você vê uma empresa 100 anos, 200 anos, a relevância contemporânea, né? Ela conseguir mudar, ela conseguir permanecer, se manter. Então, isso é incrível. Isso é incrível. E se tornar espelho, se tornar exemplo. Então, eu acho que a falta de conhecimento sobre esse universo é o que gera esse preconceito. Então, conhecer sobre o que está nos bastidores e não apenas o que aparece. É a grande mudança. Sim. E é isso que Ferreirinha faz. É pensar o que está por trás e não... É o mestre do luxo. Gente, porque a conversa está boa demais, Cláudio. Como é que a gente acaba? Boa noite. Boa tarde, bom dia. Tentando trazer os três aqui para a gente fazer o próximo durante o ciclo. Vamos tentar. Mas eu queria agradecer demais aqui a presença. Eu vou começar com Larissa, minha amiga. Muito obrigado, viu? Dizer que a gente falou muito do projeto e o pessoal deve estar muito curioso. Vamos ver se a gente bota um link, né? Pelo menos no YouTube. A gente vai botar uns linkzinhos que essa altura do campeonato tenho certeza que a oficina já providenciou. E a gente vai ter uns links com algumas filmagens, com algumas imagens. E por enquanto, sem bilheteria. Tá? Sem bilheteria por enquanto. Olha aí, ó, já pensando no novo modelo de negócio. Então, Larissa, muito obrigado, viu, por estar aqui. É um prazer. Então, espero depois a gente faz outro aqui, só falamos mais especificamente de arquitetura e outros projetos aqui. Sônia, minha amiga, muito obrigado mais uma vez, né? Você tá ficando habituê, né? Eu que agradeço. Parece que... Gostou, né? Me habituei nesse espaço. Meu amigo Ferreirinha, muito obrigado. Não vou dizer que é uma honra lhe receber aqui. Num modesto podcast, mas que já está hoje aqui com um episódio que é realmente um luxo. Fantástico. Literalmente, né? Um prazer imenso estar aqui. Muito obrigado. E Cláudio, meu amigo, dizer que o primeiro Meta Time Thinkers, né, como você idealizou, foi um sucesso. Já tenho convicção disso. Olha o brinde. Um meta-brinde. Um meta-brinde aqui todo mundo. Um meta-brinde. Eu vou encostar na de Cláudio. Isso aí. Olha aí. Gente, muito bom. Abraço. Prazer ouvi-los. Esse foi um episódio fantástico e luxuoso do Time Thinkers.